Sabe aquela expressão começar com o pé esquerdo que a gente usa quando alguma coisa já começa dando errado? Pois é. E se descobríssemos que, na verdade, na origem, o significado era o oposto? Que começar com o pé esquerdo era um sinal de poder, de proteção? Hoje a gente vai desvendar esse mistério. A gente fica se perguntando, por que essa fixação toda com o pé esquerdo? Por que não o direito? Parece um detalhe tão pequeno, né? Quase aleatório, mas, como a gente vai ver, essa escolha não tem nada de aleatória. Pelo contrário, é uma pista que nos leva numa viagem por rituais antigos, pela arte egípcia e pelo simbolismo do nosso próprio corpo. Então, a nossa primeira pista para entender esse mistério todo está, na verdade, em vários lugares. O que chama atenção logo de cara é o quão comum essa instrução é, e nos lugares mais inesperados. É só pensar, por exemplo, em soldados marchando em perfeita sincronia. Eles sempre começam com o mesmo pé. Ou sei lá, imaginar cerimônias antigas, onde cada passo tinha um significado super profundo. Essa ordem de começar o movimento com o pé esquerdo, ela simplesmente atravessa a história. É uma daquelas regras que a gente aprende, segue, mas muitas vezes sem nem parar para pensar. Ué, mas de onde isso veio? E olha, em alguns lugares, essa regra é levada muito, mas muito a sério. Na maçonaria, por exemplo, isso não é só um detalhe, é um passo fundamental, que é ensinado desde o primeiríssimo grau de um membro e se repete em estágios mais avançados. Isso já mostra pra gente que o simples ato de escolher qual pé vai primeiro é carregado de um simbolismo muito, muito importante. Para a gente entender o porquê disso, a gente precisa deixar um pouco as tradições de hoje de lado e viajar no tempo. E a nossa máquina do tempo, nesse caso, vai ser a arte. As pistas mais antigas e talvez as mais reveladoras foram deixadas pelos nossos ancestrais, esculpidas em pedra, pintadas em tumbas. E aqui a gente tem uma prova visual que é impressionante. Essa é a tumba de Mereluca, um oficial de altíssimo escalão lá do Antigo Egito. Quando a gente olha com atenção para a estátua, para os relivos, dá para notar um padrão, né? O pé esquerdo está sempre à frente. E pode acreditar, isso não é nenhuma coincidência. E esse padrão é incrivelmente consistente. Não importa se a gente está olhando para a arte egípcia ou para as estatuetas da Grécia Antiga, a pose com o pé esquerdo avançado domina a representação de figuras importantes, de poder. Claro, existe uma teoria militar, que até faz sentido. Avançar com o pé esquerdo deixa o braço direito, que seria o braço da espada, livre e pronto para agir. Mas para os egípcios tinha algo ainda mais fundo, uma camada de símbolo que ia muito além da praticidade do combate. Então, que significado era esse? Se não era só sobre estratégia militar, o que mais poderia ser? A resposta, ao que tudo indica, não está no movimento físico em si, mas no que o lado esquerdo do corpo representava para essas civilizações. Bem, para os antigos egípcios, o lado esquerdo era sagrado. Por quê? Porque era ali que ficava o coração. E o coração não era só um órgão que bombeava sangue. Ele era visto como a casa da inteligência, da emoção, da memória, da própria consciência. Era de fato a essência da pessoa. Portanto, qualquer ação que começasse com o lado esquerdo era uma ação que nascia direto da alma. E é aqui que a ficha cai. O ato de dar o primeiro passo com o pé esquerdo era um gesto simbólico poderosíssimo. Era uma forma de purificar o caminho que estava à frente, de literalmente esmagar as forças do mal, da negatividade, para garantir que o coração, ou seja, a essência da pessoa, pudesse avançar em total segurança. E o simbolismo não para por aí, não. Essa conexão com o lado esquerdo também se estende à deusa Ísis, uma das figuras mais importantes da mitologia egípcia. Ela era a deusa da fertilidade, da vida, dos novos começos. Então, começar com o pé esquerdo não era apenas um ato de proteção, era também um ato de criação, de invocar o poder de um novo começo, quase como se fosse um renascimento. E o mais incrível de tudo isso é que essa ideia tão poderosa não ficou lá confinada nas areias do Egito. De alguma forma, ela viajou pelo mundo, ecoando através de diferentes culturas, de séculos, e aparecendo em sistemas de crenças que, sim, à primeira vista não teriam nenhuma ligação. Olha só como esse tema se repete. Na iconografia cristã, o arcanjo Miguel é muitas vezes mostrado pisando em Satanás. Com qual pé? O esquerdo. Na tradição judaica, a jornada sagrada dos sacerdotes ao Templo de Salomão começava com esse mesmo passo. E se a gente for para a antiga Europa, até os druidas usavam o pé esquerdo como ponto de partida para os seus rituais. É um símbolo transcultural impressionante para dominar o mal e iniciar uma jornada sagrada.
E toda essa nossa viagem pela história, do Egito Antigo até a Europa, nos traz de volta ao nosso ponto de partida, a maçonaria. Agora, com todo esse contexto, aquele passo deles começa a fazer muito mais sentido, não é mesmo? Então, hoje, quando essa instrução é dada num contexto maçônico, ela não é só um comando vazio jogado ao vento. Ela carrega o peso de milênios de tradição. É uma reconstituição consciente daquele ato antigo dos egípcios. O ato de, simbolicamente, subjugar a própria negatividade, as próprias imperfeições, antes de dar o próximo passo no caminho do autoconhecimento. Isso faz a gente pensar, né? Quantos outros gestos simples que fazemos, frases que a gente fala ou tradições que seguimos no dia a dia, são na verdade ecos de crenças e rituais muito antigos, só esperando para que a história deles seja redescoberta? O passado, pelo visto, está muito mais presente do que a gente imagina.